Com vocês, Rui Schoenberg. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Não posso passar daqui. Me deram agora aqui um microfone mais moderno. Nosso Igor está se modernizando, está ficando cada vez melhor. Aliás, ao final da palestra, durante a semana, não sei se ainda vai estar disponível, mas vocês podem assistir pela internet as palestras. Você pode revisar algumas coisas que você gostaria de rever pela internet. A programação também está aqui, né, André? Essa programação vocês vão receber dos próximos palestrantes. Mas vamos lá. Falar um pouco rapidamente de mim, né? Algumas pessoas me conhecem, outros não me conhecem, mas eu tenho uma história de atividade profissional longa e muito focada realmente em transações de cartões de crédito, cartões de débito, coisas voltadas para o mundo financeiro, para os bancos e tal. Eu sou dinossauro dos cartões de crédito no Brasil. Sou da época que a maquininha era daquele rolinho, entendeu? Foi uma novidade colocar um POS, era um Itautec azul desse tamanho, lá no supermercado Eldorado, lá no shopping Eldorado. Enfim, coisas impressionantes foram acontecendo ao longo da minha vida. Em 92 montei a primeira processadora e serviço de cartões de crédito. Passaram 3 anos, uma empresa americana comprou e está até hoje lá no centro empresarial, lá chama-se hoje Fidelity. Atende lá os clientes Bradesco, tem uma operação lá grande. Quando vendi, voltei a ser executivo, fiquei uma época na EDS. Lá eu construí, junto com a Visa, uma empresa chamada VisaNet. Criei regras políticas de negócio, toda a operação, como é que seria. E aí, como provedor de todos os processamentos, ficou lá comigo. E hoje chama-se Cielo. Tá aí. Dela nasceu a Alelo. E a coisa foi por aí afora, né? Depois eu decidi montar outra empresa chamada Total Systems, também focada em soluções de cartões de mercado financeiro. Fiquei com ela 10 anos. Aí, na crise da Europa de 2008, as empresas europeias começaram a vir para cá e começaram a me pressionar para vender. Aí eu já estava convertido. Aí começou a ser diferente tudo na minha vida. Mudou. Essa conversão e essa aceitação de que o teu patrão é Jesus Cristo é muito importante. E é o que eu vou falar hoje. A partir deste momento que eu me converti, as coisas começaram a mudar. E aí eu comecei a pedir aconselhamento para o pastor Miguel. Por que estava tendo esse assédio, se eu deveria vender, se eu não deveria não vender. E ele continuou me aconselhando. E de repente, no monte lá, Deus falou assim, tinha empresas europeias. Deus falou assim, vai ser uma empresa do outro lado do mundo. Eu falei, que empresa do outro lado do mundo? E aí acabou que vendi realmente para uma empresa japonesa, chamada NTT Data. É uma grande empresa mundial, centenária, chama-se Nippon Telegraph and Telecom. Entendeu? Essa empresa veio para o Brasil, comprou minha empresa e está comprando outras empresas. Acabou comprando mais uma empresa na Espanha agora, chamada Everest, que tem escritório aqui em toda a América Latina. E eu continuo lá como executivo. Então, por contrato, eu tenho que ficar 5 anos. Já se passaram 2, ainda faltam 3. Mas assim, Deus tem me falado que coisas ainda maiores vão acontecer. Eu falei, mas senhor, eu já estou com 60 anos. Eu quero virar palestrante só. Certo? Quero ser palestrante. Me deixe mais sossegado. Ele falou, não, tem muita coisa ainda para você. E de fato, coisas novas estão acontecendo a cada dia, né? E por um lado, a minha capacidade é uma capacidade criativa, uma capacidade de integração com negócios, descobrir soluções que atendam o mercado. Isso está de mim. E aí eu vou começando a botar isso para fora e Deus fala assim, tá vendo? Mais uma, hein? Olha essa, olha aquela. Enfim, vamos lá. Mas a minha maior satisfação mesmo é poder estar aqui com vocês, é poder falar para os irmãos, mostrar para eles o caminho de Deus, o que é muito importante. Não sou ninguém, eu sou um servo de Deus. Então, vamos à palestra.
Sob nova direção, a direção de Cristo. Tem muito a ver aí também com o que aconteceu comigo, certo? Nosso patrão é Jesus. E não tem patrão melhor, conselheiro, com direção do que Ele. Então tenha, nessa visão, tenha sempre a perspectiva de Cristo para seu negócio ou para a sua profissão, né? Nós não estamos falando aqui mais de empresário, mas também estamos falando de executivos e de profissionais que atuam nas empresas. O teu ambiente de trabalho, ele é altamente competitivo, é complicado. Então você tem que ter cada dia seu posicionamento com Deus. Ore antes de começar a trabalhar. Se você é empresário, tente orar com os seus funcionários mais próximos, para que o dia comece na bênção. E quando você se posiciona, pode ter certeza que Deus vai estar te colocando num patamar daquilo que realmente você merece por ser um cristão focado. Então, assim, muitos empresários acham assim, não, mas eu sou cristão, né? Eu sou convertido e estou buscando o reino de Deus, entendeu? Mas na verdade, você não está posicionado, você tem que estar posicionado mesmo. É buscar os princípios de Deus, buscar a presença dele todo dia, porque aí você realmente vai ser um empreendedor para Cristo. Conhecer a si mesmo. Como é difícil conhecer a si mesmo. A gente se olha no espelho, às vezes olha, não consegue depois descrever como é seu rosto. Imagina se você conseguir descrever o que você tem por dentro de você. E às vezes você se olha no espelho e fala assim, não, mas eu sou um leão. Eu sou um leão de Judá. Entendeu? Comigo aqui ninguém segura, não adianta. Na força do braço, por mais leão que você acha que você é, você não vai conseguir chegar lá. Entendeu? Mas cabe a você descobrir perante Deus, quando você realmente busca Ele, o potencial que Ele te deu. Porque Deus dá um potencial para cada um de nós tremendo. É um potencial muito grande, e que uma grande maioria não sabe buscar esse potencial que Deus te deu. Você tem que aprender a buscar esse potencial, se comunicar com Deus, entendeu? Estar na presença dEle, deixar Ele te mostrar esse potencial e você usar esse potencial. Esse potencial é muito grande. Um dia eu assisti uma palestra e espero permissão aí do pastor Marcos, numa próxima oportunidade, replicar essa palestra. É uma palestra que fala do potencial que Deus coloca dentro de cada um. E ele vai seguindo pela Bíblia, é impressionante. Eu fiquei impressionado com aquela palestra. Foi numa palestra cristã que teve no local que eu fui. E aí quando eu cheguei em casa, eu comecei a olhar uma revista lá e vi lá, Dr. Adib Jatene. Bacana, a foto dele inteira, assim, falou um pouco dele. Aí eu olhei lá, ele nasceu numa cidadezinha lá no interior do Acre. Ele soube explorar o potencial que Deus deu para ele, para chegar onde ele chegou. Então Deus busca esse potencial, te dá onde você estiver. Cabe a você desenvolver ele. Mas muito bem, nessa nossa atividade profissional, nós vamos enfrentar fracassos. E esses fracassos são provas que Deus te dá. Ele te coloca em prova. E quando você realmente enfrenta situações de fracasso, é para você poder se renovar a si mesmo. Entendeu? Humilhar-se perante Deus. Humilhe-se perante dele e peça para ele te mostrar o caminho, porque é isso que ele espera de você. Ele te coloca em prova para saber o quanto você está fiel a ele. E aí você começa a descobrir aquilo que você tem de mais importante. Porque nós não podemos ser, quando chega ao sucesso, soberbos. Entendeu? Porque geralmente quando o homem então consegue buscar aquilo que ele quer, ele chega assim, olha, tenho agora tudo o que eu preciso, estou com um carro importado na garagem, estou bem de vida. Ele fica soberbo, nariz empinado, eu sou bom. Deus não gosta disso. Deus não gosta desse tom de soberbo. Você tem que continuar a tua vida regrada, a tua vida com Deus, entendeu? Buscar o próximo, buscar estar presente em presença com aquilo que Ele quer de você. Nossos sentimentos orientam o curso de nossas vidas. Isso também é muito importante, porque nossos sentimentos, eles norteiam muito do nosso dia a dia. Então, por exemplo, você ter sentimento de ódio de alguém, de raiva de alguém, isso vai te machucando de uma maneira impressionante.
Por isso que hoje tem tanta incidência de câncer, as pessoas têm problemas sérios de saúde, porque está dentro dele mesmo, está dentro dele, ele fica com raiva, ele fica com ódio, e muitas pessoas vão dormir com isso, dentro do teu cérebro central, você não consegue dormir, porque aquilo está lá, você está lá. Então, esquece isso, esquece o que aconteceu com você, deixa para trás, e principalmente perdoe, o perdão é a maior situação de alívio que Deus dá para você. Perdoe, porque você perdoando, você vai conseguir viver, porque coisas novas Deus vai te dar no dia a dia. Aquilo ficou para trás, alguém passou a perna, alguém fez alguma coisa comigo que me machucou, perdoa. Não leve aquilo com você, perdoe e comece tudo de novo. Priorize o que realmente tem de valor. Isso também é muito importante, porque nosso dia a dia é um relógio constante, né? Nossa vida é assim, é relógio constante, é pressa, tudo tem que ser pressa, com mais pressa, com mais pressa. Todos aqui passam por isso. Você chega lá para o seu chefe e fala: chefe, para quando que você precisa isso? Ele fala: para onde? Entendeu? Então, a vida é uma pressão diária e função do relógio. Então, é trabalho, é igreja, é família, é compromissos, o tempo todo, você não para. Isso muitas vezes nos leva a executar papéis diferentes em cada situação. No trabalho você tem um papel de chefe, de dono, patrão, ordens, entendeu? Num projeto, numa situação de contrato de negociação, enfim. Na família você tem um posicionamento, então você acaba tendo diversos papéis como se fosse um ator de teatro, né? Mas na verdade Deus quer que você seja um só. Deus quer que você seja íntegro o tempo todo. Seja um cristão sereno, tranquilo e firme. Ele quer que você seja firme como uma águia, astuto como uma águia, mas amoroso como uma pomba. Seja amoroso com os irmãos, com a família. Se posicione direitinho em todas as situações. Seja íntegro. Não mude de cenário a cada situação que você está. Teve um menino que chegou no final do culto para o pastor e falou: pastor, fala, meu filho. Ô pastor, dá para a gente ficar morando aqui na igreja? Falou: por que vocês querem morar aqui na igreja? Ô pastor, porque aqui o meu pai é tão bonzinho, chega em casa é só safanão. Entendeu? Então seja igual, seja um cristão coerente sempre, para que Deus possa te abençoar de uma maneira poderosa. Planeje, mas deixe Deus dirigir seus negócios. A gente tem uma visão de que no nosso dia a dia, nas empresas, o planejamento é importante. Mas esse planejamento tem que estar embaixo de uma cobertura. Tudo que você planejou, tudo que você estruturou, tudo que você organizou, tem que estar embaixo da cobertura. Coloque isso para Deus, coloque sempre para que Ele possa enxergar em você um cristão de fato, entendeu? Planejado, organizado, mas sob a cobertura. Tudo que você fizer, entendeu? Se você montar uma sociedade, se você trazer sócios para você, planeje, coloque isso de uma maneira abençoada por Deus. Vai fazer um contrato com o cliente, vai fazer a proposta para o cliente, ora em cima da proposta. Vai fazer o contrato, ora em cima do contrato para que ele seja um contrato duradouro, para que ele seja um contrato abençoado. Deus gosta disso. Deus gosta que você faça isso na cobertura dele. Isso vai te levar ao quê? A glória. Vai te levar à glória no local de trabalho. Deus com certeza vai te ensinar a dirigir uma empresa em aliança com Ele. Ele é seu verdadeiro patrão. Ele é que te coloca no patamar que você espera. Então, de novo, sempre que você tiver uma situação no trabalho, primeiro que tem que orar no começo do dia. Segundo, quando você tiver uma visita para um cliente importante, que você acha que vai ser importante, ore antes. Ore para aquela visita ser bem sucedida. Ore para aquilo virar um projeto, de fato, para a sua empresa. Se posicione firme, porque Ele vai te dar isso em retribuição. Isso tudo que eu estou falando para vocês, nada mais é do que aconteceu comigo. O pastor Miguel me ensinou isso todo dia me ensinando, todo dia. Pastor, vamos lá na igreja, vamos lá na minha empresa, vamos, ora na empresa, todo dia. Então sigam
sigam essa linha de atuação empresarial, porque é sucesso de Deus. Primícias empresariais. Essa é uma parte difícil. É uma parte difícil, mas ela não é nada complicada. Ela é muito simples. E ela dá um efeito positivo impressionante. Separe 10% do lucro da sua empresa e faça a sua oferta para o reino. Mas separe com o coração. Não faça uma coisa mecânica. É como a oferta do crente na igreja, né? No dia da oferta ele, já traz até de casa o envelopinho, fiz minha obrigação, hein? Pastor, fiz minha obrigação, hein? Ore antes, novamente. Aquebranteie seu coração perante Deus. Fale para Ele: eu estou dando essa primícia com o coração aquebrantado. Guarde seu coração para Deus, porque Ele gosta disso. Porque você já fez uma aliança com Ele. Ele espera de você esse posicionamento. Mas as primícias, as ofertas da empresa, elas são importantes. Que você elegeu Cristo, seu patrão, dê uma parte para Ele. E aí você vai sentir que as coisas vão multiplicando. As coisas vão andando numa outra velocidade. Gente, aconteceu comigo. Aí no final, quando eu estava lá querendo fechar negócio, eu orava: Senhor, mas eu devo fazer esse negócio? Foram 3 situações. Uma situação, eu cheguei para a Itália, almocei com o dono de uma empresa italiana, faturava 350 milhões de euros. O cara queria comprar minha empresa. Fui lá. Eu nem queria ir. O pastor Miguel falou: não, Rui, vamos lá. Ele foi comigo. Não deu negócio, porque Deus não quis. O cara falou para mim: eu vou dia 5 de janeiro, estou lá em São Paulo para assinar esse contrato com você. Aí eu falei: pastor, vamos gastar por conta. O negócio fechou. Chegou no dia 5 de janeiro, o cara não apareceu. Eu falei: gente, e agora? O que aconteceu? Aí falou: pois é, vai ser uma empresa do outro lado do mundo. Aí passou uns meses, acho que uns 6 meses depois, apareceu essa empresa japonesa, e justamente no momento em que o faturamento da empresa tinha crescido mais. Ou seja, eu pedi para o japonês o dobro do que eu tinha pedido para aquele italiano. E aí? Primícia. Faça aliança com ele, ele é o seu melhor sócio. Então, aí é uma questão muito voltada a sócios, né? Todo mundo abre uma empresa, chama alguém para sócio, tem sócio. Sócio no reino espiritual é uma situação muito delicada, né? Porque se você é um cristão, se você de fato está posicionado, né? E naquela etapa lá atrás que fala assim de conhecer a si mesmo, né? Tem uma etapa ali importante que você, isso eu já disse na outra palestra, você como cristão ainda, como pessoa física, como pai de família, entendeu? Você tem que estar realmente convertido. Não é convertido pela metade, é convertido de fato. E convertido de fato significa você fazer uma retrospectiva do seu passado, né? E ver todas as besteiras que você fez, né? Adultérios, talvez você tenha roubado alguma coisa de alguém, talvez você tenha feito algum mal para alguém. Tenta lembrar. A gente costuma esquecer dessas coisas, né? Mas tenta lembrar. E aí peça perdão nominalmente para Deus, uma por uma. Se possível, faça isso junto com o seu pastor, né? Peça perdão, uma por uma, porque aí você se renova com Deus, e é o que Deus espera de você. Se você está se posicionado, se você fez realmente esse posicionamento com Deus, que nós chamamos de cura e libertação, né? Você cura seu interior e se liberta dessas situações. E você então está posicionado e você fala assim: bom, vou abrir uma empresa, né? Aí você traz um sócio encardido para ser teu sócio. Não vai dar certo. Não vai dar certo, entendeu? Não vai.
Está lá na Bíblia, tudo isso que eu estou falando. É que eu não quero me alongar e pegar tudo que está na Bíblia, porque aí a palestra precisa de 2 horas. Como a palestra aqui só tem 30 minutos, você já está me avisando que eu já estou na metade, entendeu? Não dá para fazer uma palestra focada nos princípios que estão na Bíblia. Isso está escrito na Bíblia. Deus fala, não faça aliança com ímpios. Não faça aliança com aqueles encardidos. Se você quer montar uma empresa e ter sócio, coloque alguém que você tenha confiança e que, de preferência, tenha os mesmos princípios e valores que você tem, que são os valores que Deus espera que sejam cumpridos. Imagina você botar lá um encardido, vai falar assim, o quê? Dá primícia para quem? Para a igreja? Não sei. Eu estou fora, não vou dar não. Eu vou dar é uma grana para o cara lá do governo que vai abrir um contrato para mim. Para ele eu dou. Não dá certo. Chega uma hora que Deus quebra esse negócio. Quebra, não dá certo. Eu, antes de me converter, tentei mexer com o governo. Perdi aí uns 2 milhões de reais por baixo. Vai. Besteirada. Não, doutor, o negócio, o contrato é seu. Tem que dar 500 mil na frente. Você pode ficar tranquilo, que a licitação você vai ganhar. É nada, entendeu? Eu desisti rapidamente, ainda bem, entendeu? Nunca me meti muito nesse lado de governo, que é muito complicado. Nós vivemos isso hoje aqui no Brasil, né? Seriamente. Aliás, o pessoal fala para mim na empresa, Rui, lá na sua igreja você está orando para chover? Eu falei, eu estou orando. Eu creio que Deus vai soltar um pouco de chuva aí, para encher a cantareira lá, entendeu? Mas às vezes eu fico pensando que Deus está castigando a gente, viu? Deus pode estar castigando a gente por essa roubalheira toda, por uma série de situações aí que a gente vive. Já pensou chegar na Copa aqui, esses gringos bacanas se hospedando no hotel, não tem água no hotel, tem água na descarga da privada, tem água para tomar banho, pode ser, mas enfim, vai lá, Tato. Cuide do maior empreendimento de Deus, que é você mesmo. É isso aí. É uma condição necessária. Deus quer que você cuide do seu corpo. Ele te dá direcionamento, Ele te dá estratégia, Ele te ajuda a planejar, Ele te ajuda a buscar o sócio, te ajuda em tudo que você pediu, porque você colocou aliança com Ele, é seu sócio e você está dando parte dele. Mas Ele fala, cuide do seu corpo. Cuide do seu corpo. É muito necessário. Saber se você está se alimentando bem, saber se você faz exercício, se você descansa bem. Tem que achar tempo para isso. Aquele relógio lá que corre 24 horas, você tem que ter hora que você para. Fazer um exercício, fazer uma caminhada, cuidar de você. Cuide de você, porque você vai ter longevidade. Ainda bem que hoje a gente tem tanta informação e tanto apoio para isso, mas as pessoas têm que ter vontade, tem que ter determinação. Determinação. Cuide de você, faça os exames regulares, se alimente bem, durma bem, viva bem, porque você já é um cristão. Você é um cristão, você está bem com a tua esposa, está bem com a família, está bem na empresa, cuide do seu corpo, para você poder fazer a tua parte que Deus espera de você. Mesmo que você não faça e você seja indisciplinado, ele ainda assim vai cumprir o que ele cumpriu com você. Só que você não vai poder usufruir. Você vai morrer. Mas ele tem essa aliança com você, na tua empresa, e se não for com você, vai ser por seus descendentes, por teus filhos, por teus netos, porque esse propósito foi colocado por você. Viva para servir o seu próximo. Isso é muito importante também. Deus quer que você cuide do seu próximo. É um mandamento, né? Ame a ti mesmo, ame a mim, ame ao próximo. Melhor mandamento que esse não tem, né? Então, meus queridos, a gente tem que saber amar aos irmãos, amar o próximo. Na nossa igreja, nós temos nossos irmãos que vêm de bicicleta, vêm a pé, vêm de busão, tem. O seu Manuel deve pegar uns 3 ônibus para chegar na igreja. Toda semana ele está lá, sábado e domingo. Eu amo a vida dele. Nós somos todos iguais. Não temos diferença de cor, de raça, de profissão, de atividade. Não sou ninguém. Eu sou um irmão, um servo de Deus. Um humilde servo de Deus. Eu sirvo a Ele. E amo poder ajudar o próximo.
quanto mais você ajuda o próximo, mais você recebe em troca. Deus vai te dando mais. Deus vai te dando mais. É impressionante. Eu sempre digo nas minhas palestras, desde meus 20 anos de idade, eu sempre tive o cuidado de ajudar alguém, principalmente na questão de trabalho, de arruma emprego para meu filho, arruma emprego para não sei quem, arruma emprego para não sei quem. Eu cheguei lá do interior, meu primeiro emprego foi no Banco Nacional de Minas Gerais na época. Depois de um tempo eu trouxe meus coleguinhas de infância todos, até o cara que carregava a garrafa de cerveja para levar no bar. Todos estão muito bem, graças a Deus, hoje em dia. Mas eu ajudei tanta gente, que se botar aqui em fila indiana aqui, vai sair lá fora, vai passar ali na frente, é capaz de parar lá na portaria. Mas eu estou bem, eu estou muito bem com Deus, porque isso me faz bem. E tantas pessoas me procuram, tantas pessoas me ligam, tantas pessoas me agradecem em tudo que é lugar. Pô, Rui, você me ajudou aqui, você me ajudou ali. Isso é muito bom, isso faz bem, faça o bem, ajude o próximo, porque Deus te retribui. Muito. Ajude um missionário. Contribua para o missionário. Nós temos missionários. Faça todo mês uma contribuição para ele. Deixe de gastar com bobagem. A gente acaba gastando dinheiro com bobagem. Meu pai, compra mais um iPhone para mim. Compra mais não sei o que para mim. Ajude o missionário. Porque Deus se alegra disso. Você está agindo no reino de Deus, ajudando a obra de Deus. E Ele te retribui. E te retribui. Venha abundância, venha prosperidade. Conheça a sua vantagem competitiva. Para você estar bem sucedido, para você ser um empresário de sucesso, você tem que ter vantagens competitivas, né? Se você não tiver um diferencial, algo que seja melhor, né? Você vai ficar igual aos outros. Eu diria que a maior vantagem competitiva é você estar em comunhão com Deus. É a sua primeira vantagem competitiva. Você está em comunhão com Deus. Você está junto com Ele. Você está entendendo todos os princípios de Deus. E Ele está com você. Então, assim, faça essa comunhão com Deus, porque você vai estar numa outra situação espiritual. Quando você está hoje no mercado de trabalho, né? Você ter a excelência junto ao mercado, de saber discernir, de saber planejar, de saber abordar, de saber conduzir uma empresa tal com excelência, é um dom que você vai tendo naturalmente, na medida em que você está posicionado. Mas ter a excelência do Espírito é algo acima. É algo acima, porque você está tendo a visão de Deus no teu lado espiritual. É algo acima. E Deus te dá dons de poder escutar a voz dEle. Quando você consegue, nessa intimidade de Deus, estar podendo escutar a voz dEle, aí você, com certeza, não terá mais problemas na vida, porque você vai estar numa situação tão superior. Para atingir esse patamar, exige disposição, exige dobrar o joelho, exige buscar a presença dEle, orando muito. Mas Ele chega num momento que Ele te dá a voz dEle falando para você. José conseguiu interpretar os sonhos de Deus. Ele chegou num patamar que ele jamais esperava. Mas por quê? Porque Deus deu o dom para ele de interpretar os sonhos. Então Deus dá o dom para você de ouvir a voz dele. Isso chega num momento de maturidade que você tem junto com Deus, que Ele te leva a isso. Caráter. Nosso maior desafio deverá ser sempre buscar conhecer o caráter de Deus. Esse é o nosso maior desafio. E conhecer o caráter de Deus significa você estar buscando a palavra. Na medida em que você lê um pouco todo dia sobre a palavra de Deus,
e você entendendo a palavra de Deus, você vai refinando e aperfeiçoando o seu caráter, buscando o caráter de Cristo, buscando a semelhança de Cristo. E quando você também consegue buscar a semelhança de Cristo, entendeu? Você passa a ser um privilegiado. O privilégio que você tem de poder entender o caráter de Deus é uma coisa muito grande. E isso te leva ao sucesso. Criatividade, Deus te dá o dom da criatividade. Todos temos o dom da criatividade. Tem que saber usar, exercitar e buscar isso junto no dia a dia, na palavra de Deus. Porque a Bíblia é a nossa bússola. A Bíblia é a nossa bússola, é a nossa direção para tudo. E a agulha da bússola é o Espírito Santo, que te dá toda a direção para o dia a dia. Então, na medida em que você consegue buscar essa elevação espiritual, teu sucesso está garantido. Bom, pense grande. Águias não caçam moscas, né? A águia é o nosso símbolo cristão. E o símbolo, por acaso, do nosso Ficus Vigio, né? Temos que ter visão de águia. O perigo não é você pensar grande e não conseguir o que deseja. O perigo é pensar pequeno e conseguir. Entendeu? Então, pense grande. Muito bem. Vamos ouvir agora um testemunho. Em todas as minhas palestras eu gosto de mostrar um testemunho empresarial. Da outra vez eu apresentei o testemunho do dono da Golden Cross. Se alguém que assistiu na época lembra, é um testemunho fantástico. O dono da Golden Cross construiu a empresa dele embaixo de uma visão cristã, totalmente. E agora é um testemunho de um sujeito mais antigo, né? O cara que fundou a Colgate e Palmolive. Mas é bem interessante. Vamos lá? Você provavelmente tem em sua casa ou já ouviu falar do creme dental Colgate. Esse é apenas um dos produtos das indústrias Colgate e Palmolive, cuja história remonta a 1806, que começou com o William Colgate. Nascido em 1783, no interior dos Estados Unidos, filho de uma família de imigrantes ingleses, era ainda muito jovem quando foi tentar a vida em Nova York. William, que já conhecia as Escrituras Sagradas, fez um voto semelhante ao de Jacó e prometeu que daria ao Senhor o dízimo de cada dólar que conseguisse ganhar quando começou a trabalhar em uma pequena manufatura de sabão. Anos depois, decidiu começar um negócio próprio, fabricando velas e sabão. Esses produtos eram tradicionalmente feitos em casa, para consumo próprio, mas o jovem estava determinado a apostar nesse mercado e foi em frente. Por se destacar pela qualidade de suas mercadorias e nos preços acessíveis, em poucos anos já estava produzindo, além de sabão, outros artigos para a higiene pessoal. Sempre fiel nos dízimos, com o crescimento da empresa, mandou que seu contador abrisse o que chamou de Conta do Senhor, para onde deveriam ser destinados rigorosamente 10% de todo o faturamento da empresa. Conforme os negócios prosperavam, ele passou a acreditar naquela conta 20% do faturamento, depois 30%, 40% e, por fim, 50% dos lucros de sua empresa eram dedicados ao Senhor e à sua obra. A prosperidade jamais o abandonou e ele era conhecido como um dos homens mais ricos de Nova York no século XIX. Depois de sua morte, seus filhos, também cristãos fiéis, continuaram a ofertar liberalmente para a obra. Hoje, há mais de 200 anos, o empreendimento iniciado por ele continua a existir e seu exemplo de vida tornou-se uma fonte inspiradora
para cristãos de todo o mundo. Aí, quem podia imaginar, quem de vocês imaginava que o cara da Colgate-Palmolive teve sucesso tão grande ao longo da vida por conta de ter um negócio focado no reino do Senhor? Tá aí. Esses são os lindos testemunhos que a gente tem que buscar sempre para edificar ainda mais a nossa fé. Muito obrigado.